Imaginemos uma cena bem típica de uma manhã ensolarada no litoral paulista. Tipo cidades planas, com avenidas largas e quilômetros de calçadão. Sim, lugares como Santos ou Praia Grande, por exemplo. Exatamente. A brisa do mar batendo no rosto e, cruzando a ciclovia num ritmo bem tranquilo, vemos dezenas de idosos. Eles estão pilotando aqueles triciclos elétricos coloridaços. Muitas vezes com um cachorrinho na cestinha indo para a padaria. Vivendo suas vidas com uma autonomia que parecia impossível há alguns anos. É uma imagem profundamente pacata, sabe? Uma imagem feliz de independência recuperada. É o tipo de imagem que transmite tanta paz e normalidade que quase nos impede de ver a tempestade perfeita se formando. Exato. Porque, sob essa superfície de liberdade aparente, existe uma crise financeira silenciosa engolindo o sistema de transporte público. E, o que é muito mais assustador, um risco invisível e letal sendo levado diretamente para dentro das salas de estar e garagens dos edifícios. Sem dúvida, essa revolução silenciosa esconde uma falha de infraestrutura profunda e um perigo químico iminente que não escolhe a hora nem lugar para acontecer. E é exatamente sobre as engrenagens ocultas desse cenário que a gente vai falar. O material da nossa análise de hoje é um documento escrito por Alberto Maia, de abril de 2026, focado na micromobilidade e o transporte urbano. Um material riquíssimo e, devo dizer, bastante preocupante. Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso. Nossa missão neste mergulho de hoje é entender como essa busca legítima por independência na terceira idade está causando um colapso financeiro nas empresas de ônibus e criando uma verdadeira bomba relógio dentro de casa. O que é fascinante aqui é que a premissa de um triciclo elétrico parece totalmente inofensiva. Ele parece apenas uma comodidade moderna, tipo um carrinho de golfe miniatura para a cidade. Sim, inofensiva até demais, né? Exato. Mas se a gente olhar com a lente do planejamento urbano, ele não é apenas um veículo. Ele é um sintoma claro de um modelo de cidade que falhou com uma parcela imensa da população. E ao trazer essa solução de forma desregulada, importamos o tal do efeito Nova York. Perfeito. Porque a física não negocia com boas intenções. A falta de regulação transforma uma solução brilhante em uma ameaça à vida. Bom, a gente mencionou um risco letal, agora há pouco, e vamos chegar na ciência assustadora por trás disso. Mas antes de entender a química da coisa, tem uma pergunta óbvia. Qual seria? Se as cidades já estão cheias de ônibus rodando para cima e para baixo, por que essa migração em massa dos idosos para os triciclos está acontecendo justo agora? Qual foi a gota d'água? Ah, essa é a peça central do quebra-cabeça. Nossa análise nos leva de volta às pranchetas de planejamento das cidades brasileiras. As coisas lá das décadas de 70 e 80, certo? Isso. O transporte coletivo que temos hoje opera sobre uma lógica rígida, focada num conceito chamado troncalização, Troncalização é um nome meio feio, né? bastante burocrático. E a troncalização foi pensada para uma sociedade diferente. O objetivo era mover massas gigantescas de trabalhadores de bairros periféricos direto para grandes polos geradores de viagens, zonas industriais, centros comerciais. Exatamente, usando os grandes eixos viários. O urbanismo daquela época tratava o passageiro como uma peça quase estática na engrenagem. Como se a pessoa fosse só um pacote sendo entregue na avenida. Exato. O engenheiro de tráfego assumia que, ao deixar a pessoa no corredor de ônibus, ela simplesmente suportaria a caminhada final até o destino, não importa a distância ou o clima. E é aí que a gente esbarra no famoso gargalo da última milha, ou last mile, que são aqueles 400 a 500 metros entre o ponto de ônibus na avenida e a porta do destino final. Parece pouco, não é? Para alguém jovem, sim. De tênis, caminhar 500 metros é um passeio leve de 5 minutos. Agora, imaginemos a realidade da terceira idade. O sol do meio-dia batendo na cabeça. Calçadas esburacadas, degraus irregulares, falta de abrigo. De repente, esses mesmos 500 metros se tornam uma barreira física absolutamente intransponível. É uma barreira invisível para os jovens, mas um murro de concreto para a terceira idade. E tem outro ponto crucial nessa análise do Maier.
As necessidades de deslocamento de uma pessoa idosa são totalmente fragmentadas. Como assim fragmentadas? A rotina não é mais acordar de madrugada e pegar um ônibus lotado para a fábrica. A vida acontece no bairro. É a ida rápida à padaria de manhã, à praça à tarde, à farmácia, ao médico. Ah, claro. Trajetos curtos e dispersos, Exatamente. em horários alternativos. O itinerário rígido de ônibus, amarrado a horários fixos e preso nas grandes avenidas, jamais vai conseguir atender essa demanda. E aí a micromobilidade elétrica entra como água fluindo pelas rachaduras desse sistema quebrado. Isso é terrível. É quase uma tecnologia assistiva. Pensando nessa coisa de rigidez versus flexibilidade, me vem uma analogia à cabeça. O sistema de ônibus tradicional é tipo a grade de programação da TV aberta. Boa comparação. É rígida, os horários são definidos por executivos distantes e quem quer consumir tem que parar a própria vida e se adaptar. E a micromobilidade? É como um serviço de streaming, totalmente sob demanda, flexível, acontecendo exatamente na hora e no lugar que a pessoa escolhe. Essa analogia é brilhante. Essa liberdade do streaming é maravilhosa para o usuário final. Mas o impacto disso na emissora de TV, ou seja, nas operadoras de ônibus, é devastador. Porque o modelo de ônibus depende de volume constante, né? Sim, o sistema foi estruturado para depender de um giro contínuo de passageiros. Quando uma fatia imensa desse público para de passar pela catraca, a balança desaba. Então vamos fazer a matemática dessa evasão, porque os números do documento são chocantes. Um triciclo padrão de baixo custo usa uma bateria de 48 volts e 12 amperes-hora. O que nos dá uma capacidade de 0,576 kWh. E considerando a tarifa no litoral paulista, que é uns 90 centavos por quilowatt-hora, uma recarga completa na tomada de casa custa 52 centavos de real. 52 centavos? É irrisório, quase não aparece na conta de luz. E essa carga dá uma autonomia real de 25 a 30 quilômetros. O custo operacional para o idoso fica em 2 centavos por quilômetro rodado. 2 centavos é praticamente imbatível. Enquanto isso, uma passagem de ônibus de R$ 5,00 para um trajeto de 5 quilômetros custa R$ 1,00 por quilômetro. 2 centavos contra R$ 1. A disparidade é brutal. O ônibus se tornou obsoleto e caro para essas pessoas. E isso afeta direto aquele indicador das viações, o IPK, certo? Exatamente. O índice de passageiro por quilômetro. É o coração do equilíbrio financeiro de qualquer frota. E como eram esses números antes? Historicamente, orbitava entre 2,5 a 3,5 passageiros por quilômetro, em corredores eficientes. Mas, com essa evasão para os triciclos, recuou para patamares perigosos, entre 1,5 e 2. O que quebra o famoso subsídio cruzado. É tipo aquele modelo de restaurante buffet livre? Como assim? Quem come só um prato de salada e sai rápido, financia o custo de quem senta e come as carnes caras por horas. Perfeita analogia. No ônibus, quem pega a linha curta e lotada paga a conta da linha longa que vai até os bairros distantes. E o passageiro da salada agora tá na ciclovia de triciclo. Exato. As operadoras ficam só com os passageiros da carne cara. Rotas longas que consomem muito diesel e geram pouco lucro. O sistema entra em colapso. Mas espera aí, tem um detalhe contraditório. Antes dos triciclos, a maioria desses idosos andava de ônibus de graça. Pelo benefício da idade, sim. Fazendo o advogado do diabo, se eles não pagavam passagem, a saída deles não deveria ser um alívio operacional? Menos lotação, menos desgaste de elevador. A lógica intuitiva aponta para isso mesmo. Mas o que a análise revela é o paradoxo da gratuidade. Paradoxo da gratuidade. Sim, o passageiro gratuito é, na verdade, um dado estatístico vital. O volume bruto de pessoas transportadas é o argumento que garante a relevância política do sistema perante a prefeitura. Ah, então o subsídio governamental depende desse volume nas catracas? Precisamente. Se os idosos somem, a base de cálculo de impacto social despenga. Além disso, eles ocupam os ônibus nos horários de vale, entre as 9 da manhã e as 4 da tarde. Quando o trabalhador já está no escritório. Sem os idosos para preencher os assentos, os custos fixos continuam lá. Motorista, combustível, tudo igual. Mas a função social desaparece. Entendi. O triciclo é uma maravilha financeira para o idoso, mas um pesadelo logístico para o transporte público. Mas agora a gente precisa voltar àquele ponto obscuro que eu prometi. A parte da segurança. Isso. A matemática de 2 centavos por quilômetro esconde um custo que não é pago em dinheiro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e perturbadora. É onde a física das baterias de íon lítio de baixo custo entra para cobrar conta.
E a diferença para a energia que dominamos há um século é vital. O documento foca bastante nisso. Qual a diferença básica para o motor a combustão? Em um carro tradicional, a gasolina fica isolada no tanque. O oxigênio para o fogo está fora, na atmosfera. Eles só se encontram dentro do motor de forma controlada. Certo. Já na bateria de lítio, a química exige que o reagente e o oxidante estejam embalados juntos. Eles são separados apenas por uma película plástica micrométrica. Tem a espessura de fios de cabelo. Nossa, é como montar um barril de pólvora no meio da sala de estar e torcer para o plástico não ceder. É a analogia perfeita. E quando essa película falha, seja por impacto ou calor, começa um fenômeno chamado fuga térmica. Thermal runaway, in English. Isso. E a dinâmica é fulminante. Quando a temperatura interna de uma única célula atinge uns 130, 150 graus, a reação se torna autossustentável. O calor de uma inflama a do lado, num efeito dominó. Em segundos, o núcleo da bateria chega a 700 graus Celsius. E o detalhe mais letal: a decomposição térmica gera seu próprio oxigênio internamente. Espera, o fogo fabrica o próprio ar que o alimenta? Exatamente. É literalmente levar um maçarico químico autossuficiente para dentro de um apartamento. Isso quer dizer que os extintores normais são inúteis, né? Completamente inúteis. Aqueles extintores de pó químico seco da classe A, B, C ou os de CO2 dos prédios agem por abafamento, retiram o oxigênio do ar. Mas como se abafa algo que respira de dentro para fora? Não tem como. Impossível. E a água comum reage mal com o lítio, podendo causar explosões. E o documento cita que, além do fogo a 700 graus derretendo o assoalho, a reação libera uma fumaça branca altamente tóxica. Fluoreto de hidrogênio. Um gás letal que forma ácido fluorídrico nos pulmões. É uma câmara de gás improvisada. Mas por que isso acontece tanto nesses triciclos populares e não nos carros elétricos caros? O problema não é o lítio em si, é o corte de custos nas fábricas. Veículos sérios têm um componente vital chamado BMS, o Battery Management System. O cérebro de segurança da bateria. Sim, é um computador que vigia cada célula e corta a energia em caso de aquecimento. Nesses triciclos importados baratos, esse BMS é inexistente ou rudimentar. É uma bateria cega. Uma bateria cega, e a forma como são carregadas piora tudo. Usam aqueles carregadores genéricos. Aqueles que a gente vê cheio de fita isolante. Exato. O lítio exige uma curva de carga super específica. Sem o BMS para controlar isso, a energia entra de forma brutal. E o que isso causa lá dentro da pilha? Esse estresse faz o lítio cristalizar e formar dendritos. São minúsculas estalactites metálicas que crescem lentamente Crescem carga após carga. até o momento em que perfuram aquela película separadora. O curto-circuito acontece internamente. E de madrugada, enquanto a pessoa dorme, a fuga térmica começa. É assustador. E aqui fica clara a falha de planejamento urbano do começo. Como não há estações públicas de recarga, o risco é levado para dentro das casas. Transfere um passivo de destruição para um ambiente totalmente despreparado. Bom, se isso é uma bomba química ambulante de venda livre, a pergunta de quem está ouvindo agora deve ser: como chegamos a esse ponto? Por que o Estado permite isso? A resposta está num perigoso vácuo regulatório no Brasil. O documento aponta essa contradição severa. É aquela coisa, né? O chassi de um ônibus passa por testes absurdos de impacto e torção. Rigorosos e caros. Enquanto isso, o mercado importa contêineres de baterias de baixo custo sem nenhuma exigência de certificação compulsória. É uma roleta russa. E a omissão não sai de graça. A análise do Meyer traz um paralelo estarrecedor com a crise em Nova York, o chamado efeito Nova York entre 2020 e 2023. Nova York viveu um prenúncio do que pode acontecer aqui. Milhares de entregadores compraram scooters elétricas de baixíssima qualidade. E carregavam em apartamentos pequenos, bloqueando rotas de fuga. O resultado foi uma epidemia. A cidade registrou mais de 900 incêndios causados por essas baterias. 900 incêndios! E o corpo de bombeiros de lá enfrentou chamas que não apagavam, resultando em várias fatalidades. Isso forçou uma mudança rápida nas leis, não é? A prefeitura implementou a Local Law 39, uma lei municipal implacável que baniu a venda de qualquer dispositivo que não tivesse a certificação do laboratório independente UL. A norma internacional UL 2272. Exato. E não é só papelada, é um ensaio destrutivo. O
que essa norma testa na prática? Ela avalia o sistema elétrico como um todo. Estresse térmico, congelamento, impacto mecânico, vibração contínua simulando buracos. E exige o tal do BMS funcionando. Sim, provas irrefutáveis de que o computador corta energia na sobrecarga. A norma provou que o lítio não é o vilão, a falta de barreiras técnicas é que é. Então, o idoso que entra numa loja no calçadão e compra um triciclo de boa-fé, achando que está comprando liberdade, na verdade está sofrendo um estelionato tecnológico gigantesco. Se conectarmos isso ao quadro geral da mobilidade, essa é a realidade nua e crua. Há um repasse desleal do risco da indústria para o cidadão. E a inação de quem poderia cobrar essas regras custa caro. Por isso, especialistas apelam para que entidades fortes do transporte, como a NTU ou a ABRAT, entrem nesse ringue. Elas têm peso político em Brasília. E precisam exigir essa certificação nacionalmente, porque já sabemos que a micromobilidade não vai retroceder, né? A caixa de Pandora foi aberta. Ninguém vai abrir mão da independência. Mas carregar essas baterias em casa é flertar com um incêndio incontrolável. E as empresas de ônibus estão perdendo muito dinheiro. Então, existe alguma solução que ataque essas frentes ao mesmo tempo? A proposta do documento é transformadora. A sacada estratégica não é lutar contra a micromobilidade, mas assimilá-la. Transformando os terminais, certo? Isso. Pegar os terminais de ônibus, que hoje só servem para embarque e desembarque, e convertê-los em hubs de mobilidade. Instalando estações de custódia e recarga segura lá dentro? A ideia é exatamente essa. Então, o idoso usa o triciclo só como alimentador, roda uns quarteirões até o terminal, guarda o triciclo lá num cofre para carregar e pega o ônibus grande para cruzar a cidade com ar-condicionado. É brilhante. A genialidade dessa proposta tem 3 vantagens. A primeira é financeira, porque a empresa de ônibus estanca a sangria e cria uma nova receita com a taxa de guarda do equipamento. A segunda é urbana, resolvendo o problema da última milha. E a terceira, a mais vital, é a mitigação do risco de vida. Claro, tira a bateria suspeita de dentro do apartamento e coloca numa garagem projetada para riscos industriais, com normas técnicas, proteção classe D. É a evolução do transporte. A empresa de ônibus vira uma gestora de energia e segurança pública. Mas, claro, os profissionais precisam de treinamento pesado. Porque os protocolos de emergência nas garagens são quase um desarmamento de bomba. A primeira coisa é a triagem visual. Baterias estufadas, plásticos trincados, carregadores com fita isolante. O mecânico tem que barrar isso logo na entrada. Mas e quando a fuga térmica está prestes a eclodir? O documento detalha alertas sensoriais bizarros. O operador vai notar um cheiro estranho no ar. Não é plástico derretido, é um odor adocicado ou metálico. É o gás do eletrólito. E depois vem os estalos, né? Sim, pequenos pipocos da pressão interna, seguidos de um chiado contínuo. E aí sobe a fumaça branca extremamente densa. Tal fumaça com fluoreto de hidrogênio e o protocolo exige evacuação imediata. O instinto humano manda pegar o extintor da parede, mas o manual diz: De jeito nenhum. Nunca tentar apagar por abafamento. O procedimento exige resfriamento massivo com água. mas não jogar na bateria que já está pegando fogo, né? Não. O foco é resfriar as baterias vizinhas, tentando evitar o efeito dominó. E depois que o fogo acaba, ainda tem um pós-incêndio. Aquele esqueleto retorcido precisa de uma quarentena de 24 horas em areia ou vermiculita, pelo risco de reignição espontânea. A energia residual pode reacender do nada no dia seguinte. É impressionante a resiliência dessa química. Então, o que tudo isso significa? Nós começamos nossa análise celebrando a imagem libertadora de um idoso indo à padaria no litoral. Uma cena que todos queremos ver nas cidades. Sim. Mas ao desembrulharmos o cenário, vimos que essa migração quebrou o equilíbrio financeiro do transporte coletivo e mergulhamos na ciência obscura dos dendritos, entendendo como essas baterias baratas geram fogo de 700 graus e o próprio oxigênio. E terminamos com a necessidade urgente de normatização estilo Nova York e a solução dos hubs de mobilidade. Uma solução onde o transporte massivo abraça essa frota com segurança profissional, para a gente não precisar contar mortos para mudar a lei. A inovação inteligente prova que a adaptação pode literalmente salvar operações financeiras e vidas. E para quem nos escuta, a aplicação prática é clara. Da próxima vez que passarem pela garagem do prédio e virem um triciclo carregando na tomada genérica, o olhar vai ser outro. Passa a ser visto pelo que é: um sistema químico em equilíbrio instável. E para encerrar, deixo uma reflexão.
Considerando que a termodinâmica não negocia e esse fogo consome lajes inteiras em minutos, quanto tempo falta até as grandes seguradoras despertarem para isso? É uma questão de tempo. Quando elas vão começar a cancelar apólices de prédios inteiros ou aplicar multas absurdas só porque alguém decidiu carregar uma bateria sem certificação na sala de casa. O risco incalculável pode redefinir não só o transporte, mas o valor e a segurança do lugar onde a gente dorme todas as noites.